Então, vamos lá. Bom, então nós vamos trabalhar com o patrimônio chamado semente, os componentes da qualidade das sementes, a legislação para produção e comercialização e as estruturas e operações para tal. Então tá aí, ó, a foto daquilo que vocês já me ouviram falar, o patrimônio chamado semente. Semente é tecnologia, semente não é insumo. Então, há um patrimônio genético embutido nessa semente que nós temos que levar em consideração quando recebe essa semente dentro da nossa propriedade rural. Até o cuidado com a semente deve ser diferenciado do cuidado que nós temos com um adubo, com um defensivo. Cada unidade dessa de produção da nossa área é um ser vivo. Eu não posso transportá-la de qualquer forma. Então, aqui vocês não viram, agora estou mostrando de novo, esse é o cockpit de um avião. Um avião, para voar, ele precisa de muita tecnologia embarcada, de muita tecnologia associada. A semente deve ser considerada a tecnologia embarcada à propriedade rural. Por quê? Porque é através da semente que nós trazemos um pacote tecnológico que vai se refletir em produtividade para a minha área e em produção para o meu sistema produtivo. Agora vocês conseguem ver aqui, mas vocês já sabem a resposta. Nós não temos como diferenciar visualmente sementes de grãos, desde que ela não esteja tratada ou não tenha uma identificação para tal. Por quê? Morfologicamente, a semente tem a mesma característica que o grão. Tem tegumento, tecido de reserva, embrião, eixo embrionário e assim por diante. Como eu disse, a semente, ela pode virar grão em que oportunidade? Quando há algum problema na produção, chuva na colheita, ataque de percevejo, algum problema fisiológico que reduz a qualidade dessa semente a campo e eu não posso comercializá-la como semente porque ela não atinge os padrões mínimos que nós vamos falar mais à frente. Então, para reduzir o gasto, o custo que eu tive com a produção de sementes, que geralmente gira em torno de 2,5 a 3 vezes o custo que eu tenho para produzir a mesma quantidade, o mesmo volume de grãos, eu posso comercializar aquilo que era semente como grão para diminuir o meu prejuízo. Agora, a outra via não pode ser realizada. Eu jamais posso pegar um talhão, que eu tenho uma produção muito boa de grão, e tratá-lo como semente. Por que não? Porque a finalidade de cada uma dessas estruturas é distinta. A finalidade do grão é a comercialização para consumo como alimento humano ou animal, é uma fonte de fibras, proteínas, matéria orgânica, carboidratos e assim por diante. Então, o grão tem uma finalidade. Já a semente tem outra finalidade. E a única finalidade da semente é a chamada semeadura. Então, essas estruturas, elas diferem em função da finalidade. Eu jamais posso pegar um grão e utilizá-lo como semente, porque ele não vai ter o mesmo desempenho daquilo que foi produzido dentro dos padrões da legislação e dos padrões tecnológicos para que essa semente saia da unidade de produção e atenda à sua finalidade, que é a semeadura. Bom, antes de entrar propriamente na legislação e como produzir a sua própria semente, é muito importante trazer e discutir esses dados.
Aqui eu trago alguns dados que estão disponíveis na Abrazen, e são dados que mostram o histórico da taxa de utilização de sementes no Brasil. Vamos pegar dois estados, o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. O que significa a taxa de utilização de sementes, TUS? É a proporção de sementes utilizadas numa safra dentro de uma área. Vamos supor que eu tenho uma área de 100 hectares e eu planto 40 hectares com semente e o resto eu uso qualquer outra coisa, grão, para produzir. Então, a minha taxa de utilização de sementes nesses 100 hectares seria de 40%. Em geral, o Brasil sempre teve boas taxas de utilização de sementes para as culturas comerciais. Só que, em se tratando de soja, em 2001, com o surgimento da soja transgênica resistente ao glifosato, começou a entrar pelo estado do Rio Grande do Sul materiais vindos da Argentina de forma clandestina, ou seja, se importava material, semente, grãos vindo do Rio Grande do Sul, e ele era utilizado como semente. Mas nós já vimos, o grão não pode ser utilizado como semente. O Mato Grosso, de 2001 até 2018, teve uma taxa de utilização de sementes que estava em 95%, que é uma ótima taxa de utilização de semente, quase 100% da área plantada com sementes, e ela passou a cair agora de 2009 e 2010 para cá, em função de alguns problemas que nós vamos discutir aí na frente. Mas o Mato Grosso ainda tem uma taxa de utilização de sementes muito alta, próxima dos 70%. No Rio Grande do Sul, em 2003, 2004, foram 2 ou 3 anos depois da entrada dessa soja que se chamava de Maradona no Rio Grande do Sul, os agricultores do Rio Grande do Sul passaram a multiplicar esse grão e utilizar ele como semente. E olha o que ocorreu. A taxa de utilização de sementes no Rio Grande do Sul chegou a 1%. Praticamente não se usava semente para fim de semeadura para produzir a safra no Rio Grande do Sul. Qual que é o reflexo disso? Olha lá. 2003, 2004, quando aquela taxa de utilização de sementes ficou abaixo dos 20%, a produtividade da soja em sacas por hectare chegou a 12 sacos por hectare. Lembrando que isso aqui é uma média registrada pela Abrazen. Alguns produtores produziram menos, outros produziram mais. Ah, mas esse período ele calhou com um período de seca e assim por diante. Mas a semente é uma garantia de produção e produtividade. 50% do que nós produzimos por hectare advém da genética e 50% advém da tecnologia que está embutida na semente e outras tecnologias que nós utilizamos nas nossas propriedades. Então, essa redução drástica se dá pelo uso de grãos. O uso de grão não é adequado para fins de produção. É um risco muito grande aquele patrimônio que nós falamos anteriormente, que é a semente, ao qual nós temos que protegê-lo para que ele possa refletir em resultados em termos de produtividade e produção para o sistema produtivo. Bom, se nós entendemos a importância da semente, vamos entender agora quais são os componentes da sua qualidade que vão permitir que essa semente tenha um bom desempenho a campo. Quando eu falo em componentes da qualidade das sementes, eu tenho que entender que essa qualidade, ela deveria ter um S, porque ela é composta de 4 fatores: a qualidade física, a qualidade genética, a qualidade fisiológica e a qualidade sanitária. Vamos entender cada uma delas. Nós não temos muito tempo para detalhar, mas nós conseguimos, pelo menos, exemplificar. Qualidade física. A primeira qualidade física que nos vem à cabeça é aquela que vem no boletim junto com a germinação. É a pureza física, ou seja, se eu comprei um saco de sementes de soja, tem que ter sementes de soja dentro daquele saco. Não pode ter semente de soja quebrada, que é considerada impureza, ou outras sementes, ou qualquer outra coisa. Então, a pureza para as grandes culturas, ela tem que beirar os 100%, diferente de uma cultura forrageira, que aí tem os seus fatores para ter um valor cultural mais baixo. Massa de sementes e tamanho. Isso é uma questão que sempre é discutida e perguntada nas palestras que eu realizo e nos treinamentos. Professor, tamanho e peso de semente influencia na qualidade? Influencia sim.
em determinadas condições, para o mesmo material. Forma. A forma da semente é uma característica que vai garantir a sua qualidade física. Lembrando, quando eu colho sementes com características esverdeadas, essas sementes são mais ovaladas do que arredondadas. Então, no processo de beneficiamento de sementes, a forma dessa semente vai permitir com que eu separe ela daquilo que é considerado um material de boa qualidade. E integridade da casca. Quando eu falo a casca, eu estou falando do tegumento, a cobertura protetora. A cobertura protetora é importantíssima para a semente. Ela não pode estar rachada e nem danificada, porque esse é um dos principais fatores da redução da qualidade das sementes no processo de germinação. Qualidade genética. Eu acabei de dizer que a genética contribui com 50% de tudo aquilo que a gente produz a campo. Então, a qualidade genética, ela começa pela pureza varietal. Vamos pensar numa ideia, numa historinha rápida aqui. Eu estou lá colhendo o meu campo de produção de sementes de soja, no meu talhão tem uma variedade, no talhão do outro lado tem outra cultivar, outro material. Na hora de fazer a manobra de cabeceira no talhão, pode ocorrer que a pontinha da plataforma passe lá, dê uma lambida nesse outro talhão e colhe aí umas 10, 20 plantas. Isso é uma fonte de contaminação varietal. Se for um material transgênico próximo a um material convencional, eu contaminei o lote. Lembrando que alguns fatores, segundo a regra de análise de sementes, uma semente pode contaminar o lote inteiro, sendo que ele deve ser descartado e comercializado apenas como grão. Potencial produtivo, resistência a pragas e doenças, tolerância a variações climáticas, são todas condições advindas do potencial genético dessas sementes. Qualidade fisiológica, aquela que vem juntamente com a pureza no boletim ou na nota fiscal, é a germinação. Germinação é o potencial máximo que aquele lote de sementes que eu estou adquirindo pode me entregar. Mas, professor, isso vai ocorrer a campo? Em geral, não. Em geral, a germinação apresentada no boletim, ela é um pouco menor a campo. Por que isso? Porque o teste padrão de germinação, ele é realizado em condições ideais. Eu coloco todo mundo numa condição de umidade, temperatura, iluminação, ambiente gasoso, para que ela possa expressar o seu máximo potencial. Quem quiser, eu estou desenvolvendo um e-book no meu Instagram, na bio, tem um link, se cadastre lá para receber ele, como fazer o seu teste de canteiro de forma adequada. Por isso que eu tenho que fazer um teste de canteiro antes de semear, porque o teste de canteiro vai me dar o real padrão de emergência no local onde essas sementes vão ser semeadas. Outro fator ligado à qualidade fisiológica é o vigor, muito conhecido de todos nós, mas mal interpretado. O vigor é o que dá o arranque inicial a essas sementes para que elas possam se desenvolver de forma parelha, ou seja, todo mundo nasce junto, todo mundo cresce junto, não existem plantas suprimidas ou plantas dominadas. Fora que o vigor me dá uma garantia de que essa semente possa passar de forma adequada por um período de armazenamento e pelo transporte pré-semeadura. E o último fator que compõe os 4 fatores da qualidade da semente é a qualidade sanitária. Essas sementes, elas têm que estar isentas de patógenos e isentas de pragas. Mas o patógeno é o maior problema. A melhor forma de se disseminar um patógeno na minha área de produção é através da semente. Quando eu falo em plantabilidade, qualidade da semeadura, distribuição da semente de forma adequada, se essa semente estiver contaminada com um fungo, com uma bactéria, com um vírus ou com um nematóide, eu vou distribuir isso no campo da melhor forma possível. Então, a semente ela tem que estar isenta de patógenos para que o desenvolvimento dela a campo seja o mais ideal possível, tá? Bom, eu sempre trago esse slide do nosso saudoso Dirceu Gassen, onde ele nos ensina a fazer uma ferramenta que é muito simples, mas muito efetiva, que é a régua com marcação. Ele diz que cada falha por metro quadrado na cultura da soja causa perdas de 180 a 240 quilogramas de soja por hectare. Ou seja, plantas duplas dificultam a proteção.
causam perdas de folhas e assim por diante. E falhas vão causar a redução, porque eu não tenho uma planta ali para produzir. Então, olha só, na prática, o ano passado eu estava na propriedade de um aluno meu, próximo a Sinop, e nós fomos avaliar um experimento que nós fizemos teste com um material novo que estava chegando no Brasil, e nesse dia aqui nós estávamos avaliando os dois materiais. Essa foto foi tirada dia 5 de dezembro de 2019. O que nós observamos aqui? Uma linha que deveria possuir 20 plantas. Ela não possui 20 plantas, nós já vamos ver quais são as plantas que estão aí. Então, aqui nós temos uma falha, aqui nós temos outra falha, aqui nós temos outra falha, aqui nós temos outra falha, aqui nós temos 3 plantas no lugar onde deveria ter uma, e aqui nós não temos nenhuma planta. O que causou isso? A redução do vigor da semente? Faltou semente, a semeadora não conseguiu depositar a semente de forma adequada? A máquina, a semeadora quebrou a semente que estava ali? Isso é falta de qualidade? O que ocorreu aqui? Então, olha só, aonde deveriam existir 20 plantas, nós temos 18 plantas. Vamos fazer uma conta rápida. Aqui tinham que ter 20 plantas por hectare, 20 plantas por metro, 400 mil plantas por hectare. Se eu perdi 2 plantas por metro, eu estou perdendo 40 mil plantas. Uma produção de 60 sacos por hectare, isso aqui, se calculando aí 9 gramas por planta, eu vou ter uma redução de 6 sacos de soja por hectare por falta de 2 plantas por metro. Ah, mas você está exagerando, nem todo metro tem 2 plantas faltando. Mas se essa área, que é no meio do talhão, uma área onde a semeadora está trabalhando de forma livre, ocorreu isso, lá atrás também tem e assim também tem. Então você imagina uma perda de 6 sacos por hectare, produzindo 60 sacos por hectare hoje, que é quase o custo de produção. Esse produtor estaria no prejuízo, tá? Então nós temos que entender, essa ferramenta é uma ferramenta simples de se utilizar, e aqui mostra muito bem que a qualidade da semente pode influenciar no nosso padrão de produção, mas também os outros fatores externos. Se a semeadora, se tudo estiver correto e a semente não estiver boa, não adiantou de nada trazer essas tecnologias para dentro da propriedade rural, ok? Bom, chegamos na metade da apresentação. Vamos ao que interessa. A legislação para produção e comercialização de sementes. É possível produzir semente na minha propriedade? Vamos entender. Quando se fala de legislação, nós temos que ler ou entender algumas leis. Para que serve a lei? No Brasil, nós temos a célebre frase, né? A lei pegou ou não pegou? Poxa, se é lei, tem que ser cumprida. Se é lei, ela tem que ser cumprida. A Lei de Sementes, que foi instituída em 5 de agosto de 2003, Lei 10.711, ela diz no seu artigo 1º, o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos termos desta lei e de seu regulamento, objetiva o quê? Garantir a identidade e a qualidade do material multiplicado e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. Ou seja, a lei de sementes, ela visa garantir a qualidade do que está sendo comercializado para fins de produção. É para isso que serve a lei, para garantir ao produtor que o que ele está comprando tem a qualidade que está sendo oferecida. Existem critérios que nós podemos discutir em um outro momento, que são os padrões de qualidade instituídos nessa lei. Então, o padrão de qualidade, sim, deve ser mudado, mas a lei faz com que esse padrão tenha que ser mantido. Como que se dá o comércio de sementes? Após promulgação dessa lei, surgiu o Decreto 5.153, que institui o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Nesse decreto, o artigo 114, ele diz o quê? Toda pessoa física ou jurídica que utilize sementes ou mudas com a finalidade de semeadura ou de plantio deve comprá-las ou adquiri-las de produtor ou comerciante inscrito no Registro Nacional de Sementes e Muda, conforme a lei, conforme disposto, inciso 3º do artigo 8º, no artigo 48 da Lei 10.711 de 2003. Ou seja, para comercializar semente, você tem que estar cadastrado no Renasem, cadastrar os seus campos de produção
e atender o controle de qualidade da classe ou da categoria das sementes as quais você está produzindo. Então, aqui, até agora, nós estamos falando de produção de sementes para fins comerciais. Vamos entender como que se dá o processo de produção de sementes para fins comerciais. Quem que pode produzir a semente? O produtor de semente pode ser uma pessoa física ou jurídica, ela tem que ser assistida por um responsável técnico, um engenheiro agrônomo, e o destino dessa semente tem que ser a comercialização. Para que isso ocorra, essa pessoa tem que estar inscrita no Renasem, os campos de sementes têm que estar inscritos no SIGEF, que é um sistema eletrônico que permite que você faça isso de forma online. O controle de qualidade em todos os processos de produção, desde a escolha do campo até a comercialização, tem que estar instruídos e tem que se garantir os padrões mínimos de pureza e de germinação. Agora, esse mínimo aqui, guarde, padrões mínimos. No penúltimo slide, nós vamos voltar a falar desses padrões mínimos de pureza e de germinação. Vamos entender quais são as categorias de sementes para chegar no ponto do produtor produzir a sua própria semente para uso próprio. Quando nós falamos em categorias de sementes, não classes, nós temos a categoria genética, que é aquela semente que é produzida pelo melhorista, geralmente numa área pequena, para fins de seleção do material. Produziu, testou, é bom, eu vou comercializar ou eu vou multiplicar. A multiplicação e o aumento do volume da semente genética entra na categoria de sementes básicas. A partir daí, são aumentos de volume para poder atender o produtor. Lembrando que o produtor ele pode comprar qualquer tipo, qualquer categoria dessa de semente. Lembrando que é mais fácil comprar aquilo que está em maior volume. Ele não vai comprar uma semente genética para ele ter que aumentar isso dentro da propriedade rural. Nem é permitido. Dessas sementes que passam pelo processo de certificação, controle de gerações, eu posso multiplicá-las sem o controle de geração, onde eu vou obter as chamadas sementes fiscalizadas. São aquelas das categorias S1 ou S2, sementes não certificadas. E essas sementes, para aumento de volume ou para uma produção dentro do processo de fiscalização, são comercializadas e também entregues ao produtor. A seta amarela vem aqui só das não certificadas, lembrando que o agricultor ele pode receber qualquer classe dessa semente. Ao receber essa semente, o agricultor planta a sua safra e é permitido a ele, só antes de mudar de slide, lembrando que, por que nós temos que ter o controle dessas categorias? Como eu disse, a semente genética tem um volume muito pequeno, a básica aumenta um pouco mais o volume, até nós chegarmos num volume total para plantar, por exemplo, 10 milhões de hectares de soja no Mato Grosso. Conforme eu aumento o volume de sementes produzida, a qualidade cai, porque eu perco o controle em relação aos indivíduos. É a mesma coisa que um pai sair para um parque cuidando de um filho ou sair para ir para o parque cuidando do filho mais 7 amiguinhos. É impossível você dar a mesma atenção a todos ao mesmo tempo. Então, a qualidade ela é perdida naturalmente. Por isso que, de ciclos em ciclos, nós temos que renovar a qualidade genética do material que está sendo multiplicado. Reserva de sementes para uso próprio. Pronto, aqui nós entramos propriamente dito no tema da palestra. É possível reservar semente para uso próprio? A própria lei, o decreto 5153, nos diz que o usuário poderá, a cada safra, reservar sementes para sua produção como semente para uso próprio. Então, está previsto em lei que ele pode produzir a semente para uso próprio, de acordo com o disposto no artigo 115 deste regulamento. O que esse artigo 115 diz? O material de propagação vegetal, no nosso caso a semente, reservado pelo usuário para fins de semeadura, não de comercialização, será considerado semente para uso próprio e deverá atender a esses 5 critérios. Ser utilizado apenas na propriedade ou em propriedade cuja
posse seja detida pelo mesmo proprietário. Ou seja, eu posso ter 2 fazendas e tirar do talhão de uma fazenda o volume de sementes para plantar nessas 2 fazendas. Estar em quantidade compatível com a área que vai ser plantada na safra seguinte. Não adianta eu fazer semente para produzir 5.000 hectares se eu tenho 400 hectares só para plantar. Isso vai incorrer em uma possível necessidade de venda. Isso é proibido. Eu tenho que produzir a semente para plantar a minha área. Ser proveniente de áreas inscritas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando se tratar de cultivares protegidas. Ou seja, se eu vou reproduzir uma cultivar que tem uma tecnologia ou está no Registro Nacional de Cultivares como protegida, eu tenho que inscrever essa área para que os royalties ou quem detém aquela tecnologia receba pela comercialização e pela reprodução que você está fazendo. Quarto, obedecer quando se tratar de cultivares de domínio público, por exemplo, a RR1, eu não preciso inscrever o meu campo no mapa, mas eu preciso ter em mãos a nota fiscal ou o termo de conformidade de compra desse material para que eu possa reproduzi-lo por uma safra. E o último, utilizar o material reservado exclusivamente na safra seguinte, ou seja, eu posso reproduzi-lo apenas uma vez. A segunda vez eu tenho que readquirir esse material de novo. Aí você pode pensar, mas isso é uma forma de garantir a venda para a empresa poder lucrar. Não, isso é uma forma de garantir que essa qualidade seja retomada. Essa qualidade que ela é perdida durante todo esse processo, e você, como produtor rural, ainda vai dar mais um tombo nessa semente, fazendo com que a qualidade dela caia ainda mais. Por que eu preciso garantir que o produtor rural tenha essa semente com qualidade? Isso é uma garantia para que o sistema de produção seja mantido. Porque se eu fizer a semeadura e esse material não germinar, eu vou ter que replantar. Veja bem, eu gastei óleo diesel, eu gastei tempo, eu gastei tratamento de semente, eu gastei adubo e eu vou ter que replantar. Então, o custo de produção da soja hoje, ele já é muito apertado. Para se obter lucro é muito difícil. Se eu tiver que replantar, eu perco a minha capacidade de sustentabilidade da produção em termos financeiros e eu vou acabar tendo uma safra deficitária em termos de lucro ou rendimento, ok? Bom, entendendo que a legislação nos permite produzir semente para comercialização atendendo todas as normas ou para uso próprio dentro daqueles 5 itens do artigo 115, vamos entender se basta somente produzir a semente a campo. Não, não basta fazer a semente somente no campo. Se eu quero produzir a minha semente, eu preciso ter uma estrutura para poder garantir que ela chegue na próxima safra adequada, própria para fins de semeadura. Então, não basta produzir uma boa semente no campo. Eu tenho que também ter uma estrutura boa para a colheita dessa semente. A colheita da semente, muitas vezes, ela tem que ser feita a toque de caixa. Nessa foto aqui, quando você pega as regiões do estado do Mato Grosso, produtoras de sementes, às vezes você vê 15, 20 máquinas numa mesma área colhendo, uma chuva chegando. Por quê? Cada chuva antes da colheita da semente reduz em termos de 5 pontos percentuais a porcentagem de germinação dessa semente. Então, eu tenho que ter uma estrutura adequada para colher essa semente. Depois de colhida essa semente, eu tenho que secar e beneficiar essa semente de forma correta. Por quê? O beneficiamento e a secagem vão garantir uma boa condição de armazenamento. Não adianta beneficiar e secar e colocar essa semente num barracão, onde pega chuva, onde pega sol. Eu tenho que ter também um ambiente com condições ideais controladas para que essa semente de soja seja mantida dentro dos seus padrões para a semeadura. E semente de soja, nas condições tropicais que nós vivemos, ela tem que ter controle de umidade e controle de temperatura. E, além disso, eu tenho que ter um esquema de testagem. A semente tem que ser testada antes de ser colhida, durante a colheita, antes de ir para a secagem, durante a secagem, durante o beneficiamento, durante todo o processo de beneficiamento e no imediato ponto antes da semeadura.
Por isso eu digo, semente tem que se testar, testar, testar e testar. A última consideração antes de finalizar. Primeiro lugar, semente se faz no campo. Depois que eu colhi essa semente do campo, não adianta trabalhar para melhorar a qualidade dela. Segundo, a semente é feita no campo, a UBS vai somente aprimorar o lote, ou seja, o lote, a porção sementes boas estão dentro daquela massa de semente que vem do campo. O beneficiamento vai tirar as arestas, as impurezas, sementes quebradas, sementes mal formadas e deixar o meu lote aprimorado. A UBS não melhora a qualidade da semente de forma individual. Terceiro, a produção de sementes visa a máxima qualidade. Lembra naquele slide que eu falei, padrões mínimos? Eu jamais, como produtor de sementes para uso próprio ou para comercialização, devo produzir semente tentando atingir os 80% que a legislação federal diz ou os 85% que a legislação do estado do Mato Grosso diz. Eu sempre tenho que trabalhar com a máxima germinação possível para que essa semente passe por todos esses processos que nós vimos e chegue ainda apta a dar uma planta com capacidade boa de produção no campo. Portanto, fica para vocês a dica. Vigor e germinação não aumentam após a colheita. Não existe produto mágico, não existe mágica. A partir do momento que a semente entrou na maturidade fisiológica, desmamou, não tem mais como aumentar o vigor e germinação. O máximo que eu posso fazer é mantê-lo no mesmo padrão. Ok? Pessoal, o tempo é curto, mas espero ter abordado de forma objetiva a importância do uso de semente, como produzi-la dentro da legislação e quais são as estruturas necessárias para obter uma semente de boa qualidade. Aqui tem algumas fotos dos trabalhos que nós realizamos. Juro a vocês que estou muito ansioso para poder voltar ao campo, para poder estar com as sementeiras, para poder estar com o produtor e encontrar minha equipe novamente, tá dentro do laboratório de análise de sementes da UFMT. Meu muito obrigado. Para quem quiser me encontrar no Instagram ou no Facebook.